Senhor Jesus, neste momento, para os irmãos que têm a sua Bíblia, e a gente estará aqui também tentando ver se conseguimos projetar ali, mas vamos a ler as Sagradas Escrituras no livro de Samuel, amém? Primeiro livro de Samuel, vou conferir aqui para vocês o capítulo 16 e o versículo 7, amém? Primeiro livro de Samuel, capítulo 16 e o versículo 7, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, nosso Salvador, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Glória a Deus. Vamos esperar que todos encontrem esse versículo, amém? Para nós podermos ler na palavra do Senhor nesta hora. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Glória ao Senhor Jesus. Aleluia. E vamos ler somente esse versículo para a honra e glória do Senhor, amém? E que seja o Senhor nos falando em esta noite com esse tema especial que Deus nos tem dado em esta noite, amém? Vamos ver aqui se já apareceu, se não deu ainda também. Mas, bom, vou ler em nome de Jesus. Porém, o Senhor disse para Samuel, amém? Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Porém, o Senhor disse para Samuel, não atentes para a sua aparência, amém? Não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, amém? Pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração, amém? Pode se assentar, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. E bom, nesta noite, irmãos, vocês sabem, a gente deixou o ventilador para o irmão Zezinho tentar de consertar, mas até agora ele não conseguiu também. E nós só temos esse ventilador aqui. Então, irmãos, acho que ele está batendo mais um pouquinho desse lado. Se você quiser sentar desse lado para mais, tudo bem. Mas se estiver chegando até lá também, tá bom. Então, irmãos, esperamos ver se essa semana o irmão consegue consertar, ver se a gente consegue já ter esse ventilador aqui nesses dias que ainda está fazendo calor, amém? Irmãos, temos um tema nesta noite, em todas as nossas igrejas aqui no Brasil, na região sul, se fez um tema hoje, domingo de manhã e domingo à noite também, para os irmãos, para as igrejas que fazem culto à noite. Um culto especial com tema para pais e para filhos, amém? E a gente tem pedido de Deus uma palavra para nós nesta noite, e o Senhor nos tem dado esta palavra. E o título desta mensagem nesta noite é Como Deus vê as crianças, amém? Temos que começar a ver as crianças como Deus vê elas, amém? E sabe que nesta noite podemos ler esse versículo e podemos analisar algo muito importante, irmãos. E já com esse versículo dá para ver um pouco e dá para entender como Deus vê as crianças, como Deus vê aos adolescentes, como Deus vê aquelas criaturas, digamos assim, que estão começando, aqueles pré-adolescentes que estão começando. E o Senhor disse para Samuel, eu não vejo o que está diante dos olhos dos homens, amém? Não atentes para a sua aparência, nem para a sua estatura, porque eu não vejo o que os homens veem, o que os homens têm diante dos seus olhos somente. Eu, disse o Senhor, porém, olho
para o coração. Ou seja, irmãos, Deus olha além do que está na nossa frente. Então, nós podemos ver esta noite, irmãos, como Deus vê as crianças. Temos que começar a enxergar as crianças como Deus vê elas, e não como nós achamos que elas são. Amém? E eu quero fazer uma pergunta para vocês e para nós todos em esta noite. Que tão importante é aquela criança que mora com você, ou que mora perto de você? Que tão importante, amém? Nosso irmão Manuel, Deus abençoe, está chegando do trabalho agora. Que tão importante é as nossas crianças para nós, amém? Que tão importante. Você pode ter em sua casa um filho, criança, um neto, criança, um primo, criança, um sobrinho que é criança, ou talvez não mora você com uma criança, mas você conhece, que você sabe que você tem uma criança na sua família, amém? Uma criança, um bebê, um menino, e você conhece que você tem na sua casa, na sua família, mas que tão importante ele é para você, irmãos? Ah, pastor, é importante. Eu sempre dou presente para ele quando está de aniversário, eu sempre dou coisinhas para ele, eu sempre visito ele, eu sempre compro um presentinho, um brinquedinho para ele, eu tiro ele para passear, eu levo ele para o shopping, eu faço isso com ele, eu gosto muito dele, desse meu filho, meu sobrinho, meu neto, meu primo, e eu até dou atenção para ele, é importante para mim, é muito importante, amém? E essa pergunta é para todos nós, para uma criança que esteja na nossa família. E muitos dizemos, sim, meu filho, meu primo, meu sobrinho, meu neto é importantíssimo para mim, por isso que eu cuido muito dele. Quando ele está doente, eu vou consigo. Quando meu filho está doente, eu vou ver se eu consigo, se ele precisa de um remédio, eu vou atrás, ver se consigo, ou se ele está meio que chato, e às vezes não é tão fácil, né? O bebê está chato, não, às vezes até dá raiva na gente também, adulto, porque a criancinha está chata demais, e a gente também quer ficar sossegado um pouquinho de tempo, mas pega uma raiva, né, às vezes, mas nós temos que começar a enxergar as crianças como Deus enxerga, amém? E isso é muito importante para esta noite, para esse ensinamento desta noite. À medida que o tempo passa, olha, à medida que o tempo passa, na maioria dos casos, dentro das famílias, os pais, escute isso que é importante, irmão. Na medida que o tempo passa, na maioria dos casos, em muitas famílias, os pais vão perdendo o valor e a importância dos seus filhos. Escute o que eu vou dizer, em nome de Jesus. Muitas vezes os pais vão perdendo o valor e a importância dos filhos. Mas por conta do quê? Por conta de tanta ocupação, amém? Da vida. E muitas vezes os filhos perdem o potencial por causa disso. Muitos filhos de muitos pais, né, muitas crianças que são parte de uma família, perdem o potencial que eles têm por culpa do descuido dos pais, por culpa do descuido do que está responsável. E a criancinha perde o potencial. Eu aqui me refiro quando falo de potencial, não somente ao potencial, digamos, cognitivo de uma criança. Porque, assim como minha esposa falava agora, muitas crianças às vezes só ficam na TV, só ficam no celular, e às vezes muitos deles não se desenvolvem na sua cognitivo, na sua mente, em fazer coisas, né? Em inovar, em crescer, em aprender, experimentar, em fazer coisas novas, em inventar. Muitas vezes ele não se desenvolve bem. Por quê? Porque ele está só sendo como que manipulado por algo. E o que está responsável por essa criança vai perdendo o valor, vai perdendo a importância dele se desenvolver. E essa criança não desenvolve seu potencial. Falo não só disso, senão também, irmãos, porque estou me referindo também a isso, mas muito mais me referindo ao potencial que uma criança tem na igreja. Escutem, porque o potencial que meu filho pode ter na escola é importante. O potencial que meu filho pode ter na rua,
nas demais famílias, na influência dele nos outros coleguinhas, é importantíssimo, mas é muito mais importante o potencial que ele está desenvolvendo na igreja. Como, por exemplo, ver a meu filho brincar com as coisas do culto parece engraçadinho, mas eu prefiro que ele brinque aqui com as coisas do culto do que brinque por ali com coisas de fumar, de matar, de fazer coisa errada. Entende? Então, quando a gente, quando o responsável de uma criança, quando a gente começa a deixar as nossas crianças como que de lado, como que abandonadas, como que esquecidas, porque o que acontece com muitas famílias, com a maioria das famílias, né? Os filhos ficam como que esquecidos, que se vire, que ele fique na TV, que ele fique no celular, que não vou ensinar mais nada para ele. E a pessoa acha que ele pode crescer assim. O filho, o primo, o sobrinho, o neto, ele pode crescer só com um pouquinho de tempo, só com uma dedicação de pouquinho de tempo. Ele pode crescer, mas ele vai se desenvolver com pouquinho potencial. Pouquinho potencial na parte secular, cognitiva, e pouquinho potencial na parte espiritual. Amém? Porque, irmãos, é de muito valor a influência que nós como pais fazemos, ou nós como adultos, melhor, não somente como pais, amém? Veja essa mensagem para os pais, mas também para nós como adultos, que conhecemos uma criancinha que está perto da minha família e que está perto também da minha casa, ou de mim, ou dos meus amados, dos meus seres amados. E eu vejo que ali há um potencial, amém? Eu tenho que começar a enxergar como Deus enxerga. Samuel enxergava que o próximo rei de Israel tinha que ser forte e alto, e tinha que ser um homem corajoso e valente soldado. Ele tinha que ter um perfil de rei, mas Samuel estava se equivocando. Samuel estava errando. O profeta de Deus, olha, o profeta também estava errando. Amém? Às vezes a gente fala e diz, ou a gente pensa, não, esse homem, essa é a mulher de Deus, ou até mesmo esse pastor, essa pessoa que já tem tempo e está na igreja, ele tem que fazer as coisas certinha e perfeita, ele nunca tem que errar. O profeta de Deus estava errando, amém? E ele estava enxergando por fora unicamente, mas ele recebe uma visão de parte de Deus. Ele diz, eu não enxergo unicamente, você não tem que se acostumar a só enxergar unicamente o que vê por fora. Você tem que ver o potencial que está dentro. Amém? Uma criança tem um propósito grande nas mãos de Deus. Grandíssimo. Irmão, sabe por quê? Às vezes nós como pastores falamos, olha irmão, aqui temos uma criança, 2, 3, 4 crianças, e a gente fala, aqui temos um pastor, aqui temos um futuro pastor, aqui temos uma futura irmã das Dorcas, das damas, aqui temos um futuro líder de jovem, aqui temos um futuro cantor da igreja, e a gente fala assim, e muitas pessoas falam, como falar por falar, né? Uma palavra assim de caixão, palavra de decorativa, de falar que temos um futuro pastor, temos um futuro cantor, temos um futuro líder de jovem, e não é falar por falar, irmão. Nós temos que começar a enxergar as nossas crianças como Deus enxerga. Você acha que Deus vai querer que uma criancinha vire um delinquente? Será que isso que Deus quer com a criança? Não, se a delinquência é do mal. Não sei, delinquência que se chama? A delinquência é do mal. Será que Deus vai querer isso para uma criança, para nossas crianças? Não. Então, o que Deus vai enxergar em uma criança? Aí vai ter um futuro. O que falam os pais hoje em dia? Não. Talvez nem hoje em dia falem isso, mas muitos pais falam assim, eu quero que meu filho seja um médico. Então começam a dar estudo para o filho, para que o filho vire um médico. Eu quero que meu filho seja um advogado e comece a se preocupar por isso. Eu quero que minha filha seja uma professora. Eu quero que minha filha seja uma enfermeira. Eu quero que meu filho seja isto e aquilo e se preocupa. E muitos até dos filhos que hoje já são profissionais e médicos, né? Eles falam, olha, eu sou médico porque meu pai me influenciou. Na realidade, eu queria estudar outra coisa. Tem pessoas que falam isso agora, adultos, né? E até alguns dizem, olha pai, eu queria estudar outra coisa, mas você me influenciou para isto, e bom, eu dei certo, eu agora sou um médico e tal.
E por mais que ele queira se queixar de que seu pai lhe influenciou a ser médico, ele é agradecido também. Porque sabe que de certa forma o seu pai o influenciou a ele a seguir uma carreira que ajudasse a ele estar estável também. Amém? Eu quero, irmãos, que você veja algo importante nisso. E é que os pais do mundo, olhe, os pais do mundo, da rua, do comum, eles se preocupam para que seu filho seja alguém na vida. Os pais se preocupam para que seu filho seja alguém na vida. Eu quero que meu filho seja um gerente de uma empresa, dono de uma empresa, ou dono da minha empresa, ou gerente da minha empresa. Eu quero que meu filho seja um futebolista grande. E ele se empenha e ele se dedica a guiar o filho por isso. E olha a preocupação do pai do mundo. Ele quer que seu filho seja alguém na vida. Qual é a nossa preocupação como pais na igreja? Amém? Como adultos na igreja com nossas crianças? Qual é a nossa preocupação? Se ele está chato demais, se ele está rebelde demais, eu não tenho nada que fazer, pastor. Não, enxerga, tem fé. Essa criança aí pode ser um grande homem de Deus. Essa criança aí pode ser uma grande mulher de Deus. Aquilo que eu não consegui fazer, tomara que Deus faça o triplo nele, o duplo, o quadriplo nele. Aquilo que eu não consegui fazer na minha vida espiritual, talvez eu não consegui ser aquilo, talvez, porque muitos de nós às vezes anelamos também ser algo na igreja, né? Eu queria ser muito uma líder de damas, eu queria ser muito um líder de jovem, eu queria ser muito um pastor, mas não deu para mim, Deus não me chamou para isso, mas tomara, ou talvez eu na minha cabeça, um desejo, ver talvez a meu filho sendo um líder de jovem na igreja. Assim como os pais do mundo desejam que o filho seja um médico, seja um militar, seja um professor, seja um advogado, nós também temos que anelar que nosso filho seja alguém aqui na igreja, alguém que seja usado por Deus, amém? Ou preferimos que seja alguém usado pelo mal? Não, amém? Então eu tenho que começar a enxergar as crianças como Deus enxerga. A Bíblia, amém? Vemos que na Bíblia Deus vê além do que está por fora. Se a criança é branca, é amarela, é parda, é preta, é de uma cor, é alta, é magrinho, é gordinho, ou a criança não importa seu aspecto, não importa sua aparência. Eu tenho que ver que ali há um potencial grande. Irmãos, muitos dizem, às vezes por aí aparecem na internet, por aí aparecem, dizem, o que verdadeiramente, olha, o que verdadeiramente deveria ter um reconhecimento, e até muitos falam um salário bom, são os professores. Por quê? Porque pelos professores passam os futuros médicos, os futuros advogados, o futuro presidente da república, o futuro, empresário do povo, pelo professor que passam todos, certo? Mas sabe, irmãos, porque isso é importante? Porque muitos professores começam a ver os alunos como se fossem seus filhos. Eu já falei isso aqui uma vez, e eu poderia falar de novo. Quando eu era estudante no colégio, na escola, a minha professora achava que eu era seu filho. E ela me mandava me arrumar onde eu estiver, porque ela era minha professora e eu tinha que obedecer. E ela dizia, olha, você tem a camisa por fora, coloque a camisa por dentro. Hoje você vai ver que os alunos vão para a escola com a camisa por fora e vai de bermuda, e vai de chinelo, vai como ele quiser. Mas naquela época a professora dizia, olha, o sapato não está bem, como é, lixadinho, bem engraxadinho. Apontava já. A calça, olha como é o cinto. Você não tem cinto. Então dava um carão para a gente. Você não tem a camisa por dentro. Coloque a camisa por dentro. Olha a sua, não sei, cola aqui, ajeita essa. Ou seja, a professora como que ela se importava tanto por nós, pelos alunos, como se nós fôssemos seus filhos. Por quê? Porque um professor enxerga
muito além. Amém? Um professor pode enxergar em uma criança, ele dizer, não, essa criancinha é chata demais. Olha, corre para cá, corre para a bateria, corre para lá, corre para aqui, para lá. Meu Deus, mas eu não sei se eu estou criando aqui um futuro presidente da República. Estou criando aqui um futuro pastor da igreja. Eu estou criando um futuro médico daqui do povo. Eu não sei, então eu tenho que começar a enxergar a ele como Deus enxerga. Amém? Não como uma criaturinha chata ou rebelde, não. Tenho que começar a enxergar o futuro dela. Amém? Por quê, irmãos? Porque o futuro de cada um de nós está nas mãos de Deus. Então, Ele não vê o que está por fora, Ele vê o que está dentro. Ele vê longe da nossa vista. Ele vê o futuro da pessoa. Jesus vê o futuro de uma criança, amém? Deus prepara o futuro dos nossos filhos. Mas sabe, irmãos, escuta isso que eu vou falar aqui. Deus prepara o futuro dos seus filhos, sim. E até mesmo, com essa frase, muitos de nós falam, pastor, se o futuro é de Deus, e Deus já sabe o futuro do meu filho, então deixa. Deixa que Deus já vai saber o que vai acontecer com meu filho. Não, não é simplesmente assim, não. Deus sabe o futuro de um filho, sim, mas nós como adultos, temos um papel importante no desenvolvimento e no processo dessa criança. Amém? Sabe, irmãos, eu lembro pouquinho, escute, pouquinho, mas lembro ainda, pouquinho, de uma influência dos meus pais sobre mim, ou para mim, no tocante à igreja. Ainda que meus pais eram evangélicos, e me levavam desde criancinha para a igreja, eu lembro ainda um pouquinho, quando eles, falando em serviço a Deus, falando em serviço ao Senhor, falando em participar na igreja, falando em influenciar no tocante à igreja. Eu lembro, olha, um pouquinho só, mas eu vou falar o porquê. Mas eu lembro um pouquinho do quê? De que um dia eu subi no púlpito, no altar com meus pais, não sei se eu tinha 3 anos ou 5 anos, eu digo isso porque talvez a minha lembrança é bem pequena. E eu lembro que ainda eu passei para cantar com meus pais no púlpito. Mas depois não lembro mais dessa influência. Por quê? Porque meus pais se desviaram de Deus. A influência foi pequena nesse aspecto. Mas, irmãos, que bom é nós influenciar a nossos filhos as coisas de Deus. Que bom que nossos filhos cresçam e quando eles cresçam, ainda lembrem da influência dos pais na igreja. Da influência do adulto, lembrem, não só dos pais somente, não, do adulto responsável na igreja. Que meus primos, sobrinhos, netos, que as crianças que fazem parte da minha família, quando eles cresçam, eles lembrem de mim como alguém que influenciou a eles a servir a Deus também. Olha, que bom que quando uma das criancinhas da igreja crescer e já se tornar um adulto e começar a servir a Deus, ele diga, olha, eu lembro quando o irmão fulano tocava e cantava aqui. Eu lembro quando fulano e fulana pregavam aqui na igreja. Que bom é que as nossas crianças, que agora são crianças, no futuro, eles comecem a ver a nós como uma influência para eles. Ou começavam a ver a nós no passado como uma influência para eles. Isso é muito importante. Por quê, irmãos? Porque nós, quando começamos a enxergar as crianças como Deus enxerga, começamos a ser uma boa influência para eles. Por isso nós devemos ter em conta, em nossa casa, o que eu quero com a minha família no futuro. Amém? E isso é importante e falando disso, é triste também. Que às vezes muitos de nós falamos, olha, eu quero ter uma casa de 2 andares, uma casa bonitona, uma casa que não pareça um prédio abandonado, amém? Uma casa, eu quero ter um carro, eu quero ter uma moto, eu quero ter um emprego que ganhe bastante, eu no futuro quero me projetar isso, eu no futuro quero ser isto e o outro. É bonito escutar uma pessoa falar isso, mas nunca se escuta uma pessoa falar, eu no futuro quero ser um grande evangelista na igreja. Triste, né?
A pessoa se projeta para ser um grande profissional, mas para ser um servo de Deus, uma serva de Deus, nem por aí perto. Eu no futuro quero ser uma grande influenciadora de mulheres, no meu bairro, na minha cidade, amém? Eu no futuro quero ser um grande influenciador com as crianças. Eu quero no futuro ser um grande influenciador, um grande mestre, um grande professor de crianças. Não, isso pouco se escuta. Eu no futuro quero ser um pastor pelo menos. Eu quero ser uma esposa de um pastor. Porque para muitos isso é até, não, desejar isso é pecado. Não, o apóstolo Paulo fala de que quem deseja isso, amém, é algo muito valioso também. Desejar ser um servo de Deus. Porque hoje, irmãos, as pessoas, você vai no colégio, os alunos que vão se formar, que já vão passar para a faculdade, o que você quer ser no futuro? Eu quero ser médico, eu quero ser policial, eu quero ser advogado, eu quero ser futebolista. Nem por aí nenhum deles pensiona, eu quero ser missionário, eu quero ser evangelista. Por quê? Porque isso não está influenciando na vida deles. Porque nós como adultos, não estamos influenciando isso na vida deles. Amém? Eles só estão sendo influenciados pela internet, pela televisão, pelos coleguinhas da rua. Aí no futuro queremos, pastor, olha, ajuda-me a orar para o meu filho, pastor. O meu filho, olha, já não quer vestir mais vestido, agora quer vestir aquele shortinho ali e quer mostrar o corpinho pela rua. Meu pastor, ajuda-me a orar para ele. Irmão, mas você que influenciou ele quando pequena, que influenciou? Isso que você influenciou para ele, isso que vai ser no futuro. Se você começar a falar para ele da doutrina de Cristo, porque, irmãos, alguns dizem, não, pastor, meu filho não vem para a igreja, eu não trago meu filho mais para a igreja, eu não trago mais meu neto, meu primo, meu sobrinho para a igreja, não trago mais a criança para a igreja, porque ele já não quer mais. Ele quando vem para a igreja, ele acha chato na igreja, porque na igreja não tem diversão, na igreja não tem mais criancinhas, na igreja não tem alguma coisa para se entreter, para se divertir, para se distrair, para chamar atenção. E é triste ver e escutar isso dos mesmos crentes, até mesmo crentes. Eu não trago mais, ele não quer vir mais para a igreja, pastor, por quê? Porque ele acha que é chato estar no culto. Mas desde quando ele acha que é chato estar no culto? Desde que deixamos de influenciar a ele, a deliciar, não sei a palavra, a gostar do culto. Amém? Desde que deixamos a ele de influenciá-lo a que o culto é para adorar a Deus. O culto não é para ir e ver se há uma atração no culto. Tem alguma atração, algum atrativo? O profeta Isaías fala, nele não havia atrativo nenhum. E às vezes minha criança não quer vir na igreja, pastor. Minha criança não quer vir no culto. Por quê? Porque ela não acha nada atrativo no culto. E quem disse que não viemos no culto para ver algo atrativo? Nós viemos para sentir a Deus, para adorar a Deus. Aleluia. Que bonito é ver uma criança, um dos nossos filhos, uma criança da nossa família no culto, e quando estão cantando, ela começa a adorar também. Que lindo. Mas como isso acontece, pastor? Porque alguns dizem, não, pastor, isso tem que começar de cima, tem que começar da família do pastor para baixo. Às vezes até pode sim acontecer que a influência do pastor haja muito que ver, sim, mas é porque às vezes muitos dizem, não, o filho do pastor é isso, a filha do pastor é aquilo, então aí já está um mau exemplo, então acho que também meu filho também não. Não, irmão, cada um de nós é responsável pela criança que nós temos, pela criança que está ao nosso cargo, a nossa responsabilidade, e ele tem que ser influenciado por mim, principalmente. Quem sou eu para ele? O que ele vai aprender de mim? O que desejo para ele no futuro? Se os pais do mundo desejam que seu filho seja médico, por que eu não quero também desejar que meu filho seja um homem de Deus, uma mulher de Deus também? Então comece a influenciá-lo, irmão. Comece a influenciar ele com as coisas de Deus. Porque tem pais que querem ver seu filho no futuro como médico, advogado, gerente, futebolista, né? E isso não é ruim, mas eles não se preocupam por ter um filho no futuro servindo a Deus. E nessa preparação do filho,
é importante nossa parte. Nós somos uma peça importantíssima para o crescimento e desenvolvimento do nosso filho ou da nossa criança em casa. E eu quero só mencionar 3 pontinhos aqui rapidinhos para concluir. Olha, Maria e José criaram a Jesus. Será que Jesus Todo-Poderoso não podia se criar sozinho? Né? Jesus podia nascer sozinho e criar sozinho ele é todo-poderoso, mas não. José e Maria foram uma peça importantíssima para o crescimento e desenvolvimento de Jesus como criança. Ana, que pediu para Deus um filho, que na sua esterilidade, ela era estéril, Deus lhe deu seu filho e ela disse, eu vou dedicá-lo para Deus. E ela foi uma influência grande para seu filho ser o profeta de Deus. Irmão, que lindo é, assim como no mundo, um filho disse para o pai, pai, eu te agradeço por você me dar estudo e me formar, eu que sou médico hoje. Que lindo seria um dos nossos filhos na igreja, chegar no futuro, na nossa frente, dizer, pai, mãe, tio, vó, obrigado por você me levar para a igreja. Obrigado por você me influenciar nas coisas da igreja. Hoje eu sou um servo de Deus. Hoje eu sou uma serva de Deus. Hoje eu sou um cantor da igreja, um adorador na igreja. Hoje eu sou um músico na igreja. Hoje eu toco na igreja, eu canto, eu prego, eu dirijo, eu sirvo a Deus. Obrigado, pai, obrigado, mãe, por me influenciar as coisas da igreja. Que lindo será escutar o nosso filho no futuro falar isso. Que lindo será escutar essa criança no futuro se aproximar de você e dizer, olha irmão, você não é meu pai, não é nada da minha família, mas você foi meu professor de escola bíblica e você me influenciou a ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, e hoje eu sou. E vai lá onde você no futuro lhe fala, obrigado irmão, obrigado irmã, por ser essa influência para a minha vida. Que lindo seria isso. Por quê, irmãos? Porque nós somos uma peça importantíssima para o crescimento e desenvolvimento dos nossos filhos na igreja. Lembre-se do tema. Vamos começar a enxergar como Deus enxerga nossas crianças. Não como aqueles brincalhões bagunceiros, não. Como um futuro pregador, como um futuro homem, mulher de Deus. E eu vou continuar influenciando ele nas coisas de Deus. O pai não deixa, porque acontece. A gente está dando aulas para as crianças na rua e os pais não são crentes. E quando essa criancinha começa a se influenciar da igreja e começa a vir para a igreja e começa a crescer e a mocinha ou moço e começa já a ter idade para se batizar e ele começa a pedir o batismo, o pai diz, não, você não vai te batizar não. Porque o pai é inconverso, o pai não é crente. Isso tem problema também. Mas essa criancinha começa a ser influenciada pela igreja, por nós. Nem sequer o pai e a mãe influenciam ele na igreja. Por quê? Porque nós vamos atrás deles, vamos conseguindo eles, vamos procurando eles, ensinando as crianças. Por quê? Porque Jesus disse, deixai que as crianças venham a mim e não lhe impeçais, porque delas é o reino do Senhor. Amém? Temos que parar de ver a nossos filhos da maneira errada. Amém? Um adulto vê uma criança como aquele que mexe bagunça, só. Tem bagunça demais, chato. Não sei se vocês aqui, algum de vocês mais antigos da igreja aqui, lembra de alguma criancinha que bagunçava por aqui? Mas hoje o irmão que hoje é pastor, né? Irmão Douglas, né? E alguma criancinha que bagunçava por aqui e tudo. E tem outros casos também, de outros irmãos. E esse era uma criancinha, mas hoje um grande pregador, um grande músico da igreja. E era uma criancinha bagunceira. Nós temos que parar a enxergar nossas crianças como o mundo enxerga. Temos que começar a enxergar como Deus enxerga. Um futuro homem, mulher de Deus. Amém? Por quê? Porque Deus tem um plano especial com cada um dos meninos. Davi era um pastorzinho de ovelhas. Mas Deus tinha um propósito com ele. Futuro rei de Israel. Amém? Vamos ver as nossas crianças desse jeito. Deus permite que as nossas crianças cheguem às nossas vidas com um propósito. E não para interromper. Olha, irmãos, é triste isso, né?
ouvir de muitos adultos falar isso. Olha, eu perdi meu futuro quando fiquei grávida. Não, que tristeza. Olha, eu perdi o projeto da minha vida quando minha mulher engravidou e tivemos um filho. Aí os nossos sonhos se derrubaram. Aí os nossos projetos caíram. Ou seja, o filho foi um atrapalho. O filho foi um estorbo, por falar assim talvez. O filho foi, digamos, uma maneira em como os seus planos se acabaram, se derrubaram. É triste ver hoje, né, pessoas falar que o filho interrompeu os seus planos do futuro. Eu tivesse sido um grande tal coisa se meu filho não tivesse nascido naquela época. Olha, é triste isso. Sabe, porque Deus tem um plano com cada criatura que nasce no mundo. E cada criatura que nasce no mundo não é por erro humano, é porque Deus permitiu que chegasse. Quem dá vida no ventre da mãe é Deus. Não é simplesmente uma mulher se juntam. Não, quem dá a vida no ventre da mãe, Deus falou, eu te formei do ventre da tua mãe. Não foi simplesmente porque teu pai se juntou com tua mãe e aí você nasceu. Não, Deus foi que formou no ventre aquela criaturinha. Então, cada criatura que chega na nossa vida, irmão, cada filho, cada criatura que chega na nossa vida, não é um estorbo, não é um atrapalho, não, é um propósito de Deus aí. Irmãos, é isso que nós temos que começar a ver. Enxergar as nossas crianças, as criaturinhas, como Deus as enxerga, como homens e mulheres de Deus. Ele quer usar eles, Ele quer usar a vida delas, amém? E poderia eu dar aqui muitos exemplos, como Moisés, foi abandonado, mas Deus tinha um plano com ele no faraó, no Egito. José, sendo abandonado pelos irmãos, odiado pelos irmãos, mas Deus tinha um plano com ele, foi governador do Egito, certo?